E é por isso que você não precisa ter um material mais caro e lápis de melhor qualidade, última geração, para fazer um bom desenho. E se você usa isso como desculpa, muito provavelmente você só é um preguiçoso com mau pretexto para começar a desenhar. Oiê, tudo bem com vocês? Eu sou o Monpir Carnielli, seu professor de desenho artístico em estilo mangá, e hoje nós vamos tratar de um assunto muito importante. Quais são os materiais essenciais para um desenhista? E se você é dessas pessoas que vê aqueles artistas mega conceituados usando um material extremamente caro e pensando: nossa, mas eu nunca vou ser um artista como este cara ou aquela mina. Saiba você que algumas artes com preços inestimáveis, impagáveis, foram feitas com materiais que qualquer pessoa pode ter acesso, tá? Então você, o seu vizinho, o seu cachorro e o seu Zé da padaria da esquina também podem ter acesso. Então aqui vai uma dica de ouro logo de cara. Se você acha que o material que você usa é mais importante que a sua mensagem, você não está fazendo arte, tá? Muito provavelmente você só quer consumir, e se for esse o seu caso, tudo bem. Mas se não for, daí você vem comigo que nós vamos ao que interessa. Intro do curso de mangá, intro do curso de mangá, intro do curso de mangá, miau, miau, miau. Oh, yeah. Qual o principal item para o desenhista poder começar a fazer sua arte? Como principal matéria, nós temos a nossa mídia, que é onde o desenho se dará propriamente. E para isso existe uma infinidade de materiais, o papel sendo mais tradicional, mas podemos usar desde jornal e papelão, madeira, tecido, então é muito vasto. Depois que temos a nossa mídia, que é o nosso suporte, o que precisamos é um pigmento. E como o mais tradicional, nós temos o lápis e a tinta, mas nesse segundo tópico também temos um leque de possibilidades enorme. Em resumo, com suporte pigmento nós podemos começar a fazer desenhos, mas eu sei que você não está aqui para se limitar a essa resposta, então eu vou te dar exemplos práticos do que eu, como artista visual, utilizo e recomendo para que você possa começar a desenhar. Primeiramente temos o papel e nós temos informações, a cor, o tamanho, e aqui nós vemos a sua dimensão de altura e largura. Nós sabemos a quantidade de folhas e a sua gramatura, que é basicamente a espessura desse papel. Ele também tem a sua textura ou não tem textura. Essas informações são atribuídas de modo geral na embalagem deste papel, e todas têm um certo padrão. Então cabe a você, quanto artista, testar e descobrir o que funciona melhor para você. Eu gosto de utilizar lápis colorido para fazer rascunhos e esboços, e isso é totalmente inútil. Eu também posso utilizar lápis grafite para fazer esboços, e você pode usar qual você tiver à mão, não precisa ser de nenhuma marca específica. Eu sempre recomendo 2 lápis, por exemplo, um HB e um 4B ou 6B. Um lápis preferência de gramatura mais alta para fazer sombras e outra mais baixa para fazer esboços. Também uma borracha macia plástica, de preferência branca, para não acabar borrando seu papel. Uma segunda opção de borracha, tem uma borracha maleável, dessas borrachas limpa tipo. Ela é muito útil para você apagar os esboços e fazer pontas e modelá-la para apagar áreas pequenas. Um complemento do lápis é o nosso digníssimo apontador. Eu gosto muito de utilizar este apontador com 2 opções de ponta. A ponta mais curta, que é a convencional, e uma ponta mais longa, que é a que eu particularmente gosto muito de utilizar. Como substituto para o apontador, nós podemos utilizar o estilete, e neste caso, você, criança, adolescente, peço para que peça ajuda a um adulto responsável, não adianta só ser um adulto e ser extremamente irresponsável, para que possa te auxiliar nesta tarefa.
e ele serve para fazer pontas mais alongadas como esta, e particularmente para o mangá eu não vejo muita utilidade, mas vai muito da preferência do artista. Outra coisa completamente inútil é este potinho para guardar as casquinhas do lápis. Você pode jogar diretamente no lixo ou na terra porque é biodegradável, mas eu gosto de colocar tudo num potinho e depois eu descarto. Eu deixo sempre disponível na minha mesa. Outra inutilidade são as famosas fitinhas coloridas para fixar nosso desenho à nossa mesa. Eu desenho com a mesa inclinada para cima, então para mim é de fato útil. Mas se você desenha na mesa normalmente, na horizontal, não é necessário. Então não é algo que você precisa estar comprando. Um alongador de lápis completamente opcional. Mas às vezes nós temos aquele lápis caro que a gente gosta muito e aí ele fica cotoquinho e aí a gente usa um alongador de lápis para poder dar vida útil e usar até o último momento do grafite. Por último e não menos importante, eu gosto muito de utilizar essa caneta bico de pena com um cartucho de tinta de caneta tinteiro para fazer finalizações. Você não precisa usar uma caneta dessa, essa é uma marca Crow, eu gosto muito. Você pode substituí-la por qualquer caneta de pigmento preto ou de sua preferência e de qualquer espessura que você goste de utilizar. Essas canetas são utilizadas para poder fazer o acabamento do desenho mangá e os bold lines e os preenchimentos das partes escuras, que de modo geral é preto e branco. Mas lembrando, você pode começar a desenhar. Mas lembrando que você não precisa ter o melhor material para começar a desenhar. Você pode desenhar sim com o que você tem ao seu alcance e fazer desenhos incríveis com isso. E é por isso que você não precisa ter um material mais caro e lápis de melhor qualidade, última geração, para fazer um bom desenho. E se você usa isso como desculpa, muito provavelmente você só é um preguiçoso com mau pretexto para começar a desenhar. Então é isso, eu te vejo na próxima, valeu!